Obrigado, pastor Marcos. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, pelo apreço que também tenho pelo pastor, a história da sua vida, do seu ministério e o legado que deixou lá em Mauá, né, juntamente com a sua esposa, e tem agora aqui servido a esta igreja com muito carinho, né, aceitou esse desafio, né, de conduzir esse momento da história da PIB, da Primeira Igreja Batista de Itanhaém. Igreja essa que tive o prazer, como aqui foi dito, de estar à frente dela por quase 8 anos. Faltavam uns 2 ou 3 meses para completar os 8 anos aqui. E aprove ao Senhor levar a mim e a minha família lá para a cidade maravilhosa. Eu falava tanto daquela cidade, né? Oh, Jesus! Mas enfim. Mas temos servido ali mas esses quase 8 anos que passamos aqui, irmãos, foram anos abençoadíssimos. PIB de Itanhaém foi um presente de Deus, não para a minha vida somente, mas para a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, né? João Marcos nasceu aqui, em Itanhaém. E, enfim, e voltar aqui, irmãos, depois de 5 anos, vocês sabem disso? A emoção que nos toma. 5 anos passaram-se e Deus nos permitiu voltar aqui para adorá-lo com essa canção tão bela que Joyce entoou, participar deste culto junto com os irmãos que Deus já falou tanto ao nosso coração, por meio das canções, por meio do texto, da palavra de Deus. Enfim, nós podemos sentir a glória do Senhor presente aqui em nosso meio. Eu quero também, aqui de púlpito, eu sei que a Ana Maria não gosta muito disso não, nem a Paty, mas agradecer pela hospedagem, e a irmã Geralda também, né? Gente, vocês sabem que nem Salomão em toda a sua glória teve uma hospedagem como temos tido ali na casa da Paty, da Ana e da irmã Geralda. Nos receberam muito bem, estão nos recebendo muito bem, estão dando o melhor para nós, coisa que nós não merecemos. Isso é bênção do Senhor, e que vocês continuem assim, né? Tendo este dom da hospitalidade. Não é todo mundo que sabe hospedar, né? É um dom. Há quem recebe, né? Mas há aqueles que têm o dom da hospitalidade. E Paty e Ana e irmã Geralda nos receberam com muito carinho. Ao Fabrício e a Cláudia, que me incentivaram ao caiaque, a andar de caiaque. Gente, que emoção! Você não tem noção, entrar ali na boca da barra, e eu temendo e tremendo aquele lugar. Ele, não, é simples, não, você tem que fazer assim, eu só fazia assim, mas não é mesmo. Então, mas eles me encorajaram, e então eu consegui, viu Manga? Consegui, eu te passei, rapaz, te passei. Mas tem sido um tempo muito bom aqui, rever os irmãos, a cada abraço. Ô Félix, é o neto número o quê, hein, Félix? É o 50º? Hein, Félix? É o 50º neto? Está quase lá, né? Está quase lá. Mas cada um de vocês, vê Márcia lecionando aqui de manhã, enfim, gente, Deus está com vocês, não tenho dúvida. E esse espaço aqui está pequeno. Logo vocês vão para lá, vão para o espaço maior, né, para receber aqueles que o Senhor há de salvar, aqueles que o Senhor há de trazer na mesma dinâmica, na mesma pegada da igreja primitiva, Atos 2 e Atos 4, porque quem acrescenta à igreja aqueles que são salvos é o próprio Deus, usando a vida de cada um dos irmãos, espalhados por essa cidade de Itanhaém. Vocês como sal e luz que são neste lugar, no local do trabalho, no meio da sua família, em meio aos seus amigos, enfim, promovendo o reino de Deus aqui neste lugar. E é isso que eu quero
transmitir aos irmãos nesse primeiro momento essa minha palavra de gratidão a Deus por esses momentos que passamos aqui juntos. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Neemias, do capítulo 1. Neemias, ou você pode acessar também o seu smartphone, né? Chique esse negócio. Mas fique só na Bíblia, tá? Por favor, não vai viajar não. Fique concentrado na palavra de Deus. Eu não sei quantos lembram do meu amigo pastor Ezequias Amâncio. Ele esteve aqui no último aniversário que estávamos à frente da igreja. Ele fez uma série de mensagens em cima da vida de Abraão. Não sei quantos lembram. E o pastor Ezequias no ano passado, ele escreveu um livreto de alguns salmos, do Salmo 1, o Salmo 3, Salmo 4, o Salmo 5 e o Salmo 6. E são salmos escritos por Davi, são salmos onde Davi passou momentos terríveis da sua vida, dentro da sua própria casa, que o abalou grandemente, mas que ele, de forma poética e em oração, em louvor, em adoração, ele escreve esses salmos, do Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5 e o Salmo 6. E no Salmo 5 em especial, o pastor Ezequias faz um comentário a respeito da oração que eu quero destacar aqui para vocês nesse momento. Ele diz assim: Deus atenta para a oração que nasce do nosso contexto de sofrimento. Deus atenta para a oração que nasce dos gemidos de nossa alma. Diz mais ele: a oração do crente revela a condição de sua alma diante de Deus. E eu digo isto olhando para este homem chamado Neemias, um homem que foi usado por Deus de maneira extraordinária, no contexto de grande tragédia que a nação de Israel estava vivendo, em Jerusalém, na cidade de Deus. E nós vamos ver a maneira como Neemias lidou com esta situação, com esta tragédia. Nós acabamos de ouvir a canção que Joyce entoou, né? Falando, pode cair o mundo, estou em paz. A gente sabe que quando as tragédias chegam diante de nós trememos, nós nos inquietamos, nós tomamos atitudes e temos reações que por vezes questionamos até mesmo a nossa postura de temente a Deus, devido a tamanha é a tragédia que nos sobrevém. E Neemias, querido, nos ensina como nos portarmos diante das tragédias. E logo no capítulo 1, ele vai dar sinais para a gente, ele vai dar uma dica para a gente. E é disso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Vamos ler então o texto da palavra de Deus. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, ou de meus patrícios, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá.
Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, e aí nós temos o conteúdo da sua oração: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os desprezarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito e que o rei me seja favorável. Eu quero pensar com os irmãos na seguinte grande ideia desta passagem que acabamos de ler: sou bem sucedido diante das tragédias, quando me ponho em oração e espero pela ajuda de Deus. Eu quero repetir mais uma vez: sou bem sucedido diante das tragédias, quando me ponho em oração e espero pela ajuda de Deus. Queridos, o contexto do livro de Neemias trata de uma restauração que o povo de Israel, o povo de Judá, tinha que passar. E a gente pode dividir o livro em dois momentos. O capítulo 1 até o capítulo 7, ele fala da restauração da cidade de Deus, das questões de estrutura organizacional da cidade, da nação. Nós lemos no texto, logo de início, da condição que se encontrava a cidade. E Neemias foi então levantado para tratar disso, para trabalhar nesse sentido. E assim nós vemos esse movimento de Neemias de restaurar, de promover essa reestruturação da cidade, do capítulo 1 até o capítulo 7. Do capítulo 8 em diante, até o 13º capítulo, nós temos a restauração dos cidadãos desta cidade, do povo de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá. Logo, nós vemos a importância de uma restauração de estrutura organizacional, mas atrelado também a uma restauração espiritual, da condição do povo para com Deus. Então, o livro, ele não está preocupado somente com uma restauração de estrutura física, mas há uma preocupação grande dessa reestruturação espiritual. E nesse sentido, quando nós olhamos para Neemias, ele é extremamente atual para os nossos dias, para o povo de Deus.
Nós vivemos no nosso país, em particular, um momento de caos, um momento de tragédia. E há uma preocupação, evidentemente, da nossa parte, como povo de Deus que somos, para que Deus restaure esta nação, que esta nação venha a ser reorganizada, reestruturada. Ok, isso é importantíssimo, mas há uma restauração muito mais importante, que é a restauração das vidas do povo brasileiro, e sobretudo do povo que se chama povo de Deus, neste país, nesta terra. Eu penso que há, da parte de Deus, um desejo que o povo dele, que se encontra nessa nação, seja restaurado também, seja renovado também, se posicione como homem e mulher de Deus, como jovem de Deus, como famílias que temem a Deus. Eu penso que é urgente, é gritante isto. Eu penso que o livro de Neemias, ele é profundo para com isto. E eu quero te incentivar a que você leia o livro de Neemias, que você se deleite neste livro, e que você perceba que Neemias não está preocupado tão somente com a estrutura organizacional da nação, mas ele está preocupado junto com Esdras, da restauração da comunhão com Deus, porque é isso que faz toda a diferença. Vocês têm um papel importante aqui nesta cidade. Deus quer restaurar as questões estruturais da PIB de Itanhaém. Deus está dando uma oportunidade de vocês construírem um belo templo, um belíssimo templo, talvez o maior templo da cidade, creio eu, não sei, penso eu. Mas isso não é o mais importante, porque o mais importante são as vidas que vão compor esse espaço aqui, são as vidas entrelaçadas com Deus, alinhadas com Deus, e quando saírem desse espaço aqui, fazerem a diferença onde passarem, nas escolas, nos mercados. Deus tem essa preocupação com esta cidade que chama Pedra que Canta. Deus quer dar uma canção nova para esta cidade, para que essa cidade entoe o cântico de vitória, que essa cidade venha se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas Ele quer restaurar o seu povo também. Deus quer dissipar as tragédias pelas quais nós estamos vivendo neste tempo, as tragédias que talvez vocês tenham ciência daqui, desta cidade. Eu tenho da minha cidade um caos que tem sido notícia diária, de tragédia acima de tragédia. E uma cidade que tem o maior número de evangélicos, tem alguma coisa errada. Talvez lá também precisamos passar por uma restauração espiritual. O livro de Neemias trata disto, mas eu quero nesta noite me focar somente no capítulo 1, porque nesse capítulo 1 nós podemos tirar verdades fundamentais para como lidar com essas tragédias. E a oração que nós encontramos dos versículos 5 até o versículo 11, nos ensina como nós vamos lidar com as tragédias, nos ensina como fazer, ou melhor, o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, quero que vocês olhem primeiramente para os 2 primeiros versículos desse texto. E nesses 2 primeiros versículos de Neemias, capítulo 1, nós encontramos um homem que se envolveu numa tragédia alheia. Olha que interessante. E o texto vai dizer quem ele é.
O texto vai dizer de quem ele era filho de Acalias. O texto vai dizer quando esta tragédia chegou ao conhecimento dele, por volta do mês de novembro ou dezembro. O texto vai dizer a localização em que ele se encontrava. Ele se encontrava em Suzã, capital da Assíria. Ele tinha uma ocupação. O texto vai dizer no finalzinho que ele era o copeiro do rei. Querido, ele tinha uma vida estável, ele tinha uma vida tranquila. Ele era um homem de confiança do rei. Era aquele que provava o alimento antes do rei fazer uso. Logo, era alguém de extrema confiança. O texto vai falar de Neemias mais para frente, no capítulo 2 em especial, a forma com que Neemias se apresentava e realizava o seu ministério na corte. Ele realizava de modo excelente, com competência, eficazmente. O rei se alegrava dele. O rei o tinha em alta conta. Mas, no versículo 2, diz para nós que chegou uma notícia aos ouvidos de Neemias, que aliás, essa notícia chegou a Neemias não por acaso, não que alguém contou para ele de maneira à toa, mas o texto vai dizer que na verdade é Neemias que se interessa. Neemias é que pergunta como estavam os seus patrícios, como estavam os seus conterrâneos, que tinham já ido com Esdras para Jerusalém, para nesse primeiro momento reconstruir a cidade novamente, reconstruir o templo de Deus. Ele teve o interesse. Ele poderia simplesmente ficar na dele, mas o texto nos mostra o interesse de Neemias pelo seu povo. Talvez seja a primeira lição que podemos tirar daqui, porque Neemias ele consegue levantar os olhos e ver, e enxergar, e se preocupar. Neemias nos ensina aqui uma preocupação não somente conosco. Neemias nos ensina aqui a olharmos para aquilo que está ao nosso redor, enxergarmos as mazelas, as lutas, os dilemas, os problemas alheios também, sobretudo nesse tempo em que vivemos, que nós chamamos de pós-moderno, um tempo em que o individualismo tem sido acirrado, tem sido o foco maior, a preocupação das pessoas tem sido nelas mesmas, com elas mesmas. E Neemias aqui chama a nossa atenção que mesmo diante de uma situação tranquila que ele vivia, ele procurou se importar. Ele se importou com aqueles que estavam numa condição muito mais complicada que a dele. O texto vai relatar isso para nós. Neemias, ele sai dessa condição tranquila que vivia. E se vocês lerem os capítulos mais para frente desse texto, vocês vão perceber que Neemias, ele vive neste ambiente para a restauração da cidade e para a restauração espiritual do povo durante 12 anos. Ele sai de uma situação confortável, tranquila, e vai para uma situação improvável, incerta, conflituosa, cheio de opositores, mas ele vai. E nós vemos a maneira como ele foi. Ele não vai de maneira atabalhoada, ele não vai de maneira precipitada, mas ele vai tomando uma decisão primeiro, tomando uma atitude primeiro. E nós olhamos então para o capítulo 3, o versículo 3, e o texto vai mostrar para nós o tamanho da tragédia que Neemias se meteu. Talvez você fugiria dessa tragédia, talvez você ignorasse essa tragédia, não foi o caso de Neemias. Olha o que o texto vai dizer no versículo 3, queridos.
Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Queridos, vocês podem imaginar, podem pensar nessa imagem que se encontrava Jerusalém, a cidade de Deus, o local em que Deus falava com o seu povo, onde Deus se manifestava o seu poder, ali no templo de Jerusalém. A condição que se encontrava, o que isso refletia para as outras nações? Questionamento talvez. O povo estava em uma situação de humilhação, de grande sofrimento, desmoralizados, desprotegidos, vulneráveis, porque os muros estavam derrubados, estavam suscetíveis a outros povos, a ataques de outras nações, de outras pessoas. E quando Neemias, ele vê isso, quando ele tem essa constatação, ele toma uma atitude. Isso choca, isso o comove. O que é mais triste é que nós estamos vivendo tempos em que as tragédias são mostradas para a gente ao vivo e a cores, e uma atrás da outra, que a gente não tem sentido mais o impacto daquilo, o impacto da tragédia. Dizer no Rio de Janeiro que alguém morreu de bala perdida se tornou algo habitual. Isso não impacta mais tanto a vida das pessoas. Dizer que mais um policial foi morto não tem impactado tanto quanto há tempos atrás. Impacta quando é na nossa casa, impacta quando é alguém da nossa convivência. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma indiferença nos dias de hoje. Neemias nos ensina a termos empatia em relação aos dramas, aos dilemas que as pessoas estão enfrentando. De fato, reconhecemos que as pessoas, elas fogem dos problemas. Já Neemias vai em direção a elas. E como eu disse, a tragédia, ela tinha proporção nacional. Não era uma tragédia qualquer. Envolvia uma nação, envolvia muitas pessoas. A distância que Neemias se encontrava para o local da tragédia, de Suzã para Jerusalém, era cerca de 1.600 quilômetros. Você sabe o que é isso? Mas Neemias se importou. Nós precisamos de Neemias que se levantem em nossos dias urgentemente. Que Deus nessa noite levante Neemias nesta igreja. Que Deus toque no coração de homens e mulheres que se importem com as tragédias desta cidade, que se comovam, que se sintam tocados, sensibilizados, que não fechem os seus olhos, que sintam a dor do outro, que se envolvam, que tenham o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve quando olhou a multidão e viu ovelhas sem pastor. E ovelhas sem pastor é trágico. E Jesus, quando olhou para isso, ele teve compaixão. E é essa compaixão que ele quer que tenhamos, da mesma forma que Neemias teve. Quais são as coisas que têm chamado a sua atenção nos dias de hoje? Você é alguém que tem fugido de problemas? Ou você é alguém que tem olhado e tem procurado se envolver de alguma forma, de alguma maneira?
Talvez você pense: ah, pastor, mas eu sou tão... Quem sou eu? Você não imagina o que você pode ser nas mãos do Senhor. Basta se colocar à disposição. Basta se permitir ser usado por Ele. Basta se permitir ser trabalhado por Ele, moldado por Ele. Os versículos de 4 a 11, nós temos então a oração, o conteúdo da oração de Neemias. O versículo 4 mostra para nós a reação dele. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei, orei ao Deus dos céus. É interessante essa reação de um homem que ficou extremamente impactado com esta notícia. E de fato não tem outra reação para que tomemos medidas certas, se não é nos prostrarmos diante do Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor e nos colocarmos à disposição do Senhor. Ele ouve um coração contrito e Ele honra. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu já contei essa história na igreja, aqui na igreja algumas vezes, eu quero só relembrar. Dona Geraldina, minha mãe, em um desses fins de ano, ela, sabe aquelas faxinas mais abrangentes, aquela que você tira os móveis e lava a janela, limpa a janela. Só que as janelas do apartamento da minha mãe, naquela época, eram janelas de madeira. E minha mãe mora no apartamento até hoje, do 2º andar. E embaixo tinha a vizinha, eu não vou falar o nome dela, já é falecida, mas não vou falar o nome dela. Vai que você conhece ou conheceu. Mas o fato é que minha mãe e minha mãe tinha um hábito de botar a música no rádio evangélica para tocar, enquanto isso ela ia fazendo a faxina dela. E a janela era antiga, então fazia aquele barulho, né? Era mais de 8 horas, irmãos. Não era noite, nem madrugada. Era um horário normal de se poder fazer alguma coisa. Mas aquela vizinha se sentiu incomodada. E ela meteu a cabeça pela janela e disse assim: Dona Geraldina, dá para a senhora parar com essa barulheira aí? E faz o favor de colocar uma janela decente na sua casa, porque eu não aguento mais esse barulho. Foi extremamente ofensiva com a minha mãe. Talvez eu e você diríamos poucas e boas para essa mulher, sim ou não? Que negócio é esse? Mas minha mãe, isso ela me deixa um exemplo muito grande, porque ela sempre agiu assim, ela sempre age assim. Ela saiu, ela pediu desculpa, pediu perdão. Agora você imagina o negócio, quem é que foi ofendido? Quem é que foi ofendido? Minha mãe ou foi a mulher de baixo? Quem ofendeu? Mas a Bíblia nos ensina alguma coisa quanto a isso, sim ou não? Minha mãe foi para o quarto e talvez tenha tido essa mesma atitude de Neemias. Ela dobrou os seus joelhos e chorou aos pés do Senhor, se humilhou na presença do Senhor e orou mais ou menos assim a Deus: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não quero passar mais por uma humilhação desta. Se for a tua vontade, me conceda sim condições para trocar essa janela e colocar uma janela de alumínio. Meus irmãos, em uma semana, papai, que trabalhava de pedreiro, era autônomo, ele conseguiu lá uma boa, como é que se fala? Uma boa obra, né? Enfim, uma boa obra, não fugiu a palavra agora. E
E nesta obra, ele era uma obra também para que se colocasse esquadria de alumínio, janelas de alumínio, e ele contratou um rapaz para isso. E nisto meu pai teve a brilhante ideia de também trocar as janelas lá da nossa casa, e Deus foi tão maravilhoso, tão gracioso, irmãos, que não foi somente as janelas do quarto, da sala que foi trocada, foi a janela da sala, a janela do quarto, os armários de cozinha, estão até hoje lá. Eu não estou falando aqui no sentido de prosperidade, não vá por esse caminho, mas dessa atitude que devemos ter diante de algumas tragédias que vêm sobre nós. Neemias, ao ouvir e ao se inteirar desta tragédia, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante do Senhor, foi se humilhar na presença do Senhor, foi se render na presença do Senhor, aquele que tinha a única resposta para a resolução deste problema. Ele não foi falar mais com ninguém. Minha mãe nunca tinha se queixado disso conosco, ela só compartilhou a vitória. Ela não falou mal da vizinha para a gente, ela só compartilhou conosco o meio, a maneira como Deus honrou a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aqui rapidamente. Você está vivendo algum tipo de tragédia? Na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança? Não tome medidas por você mesmo. Dobre os seus joelhos e busque ao Senhor. Mas veja algo interessante, como deve ser essa busca, como deve ser essa oração. O versículo 5 mostra para nós, nesta oração que Neemias faz, de um homem que conhecia Deus. E ele não conhecia Deus simplesmente de maneira teórica, mas ele conhecia Deus como alguém que tinha intimidade com Ele, sabia com quem estava lidando, com quem estava falando. Eu te pergunto, querido, quando você fala com Deus, você sabe que é com Deus que você está falando? Você o conhece? Você tem plena certeza de que Ele te ouve, que Ele escuta a sua oração? Como você tem reagido? O texto mostra para nós, a primeira atitude que Neemias faz na sua oração é adorar a Deus. Ele não reivindica nada no início. A primeira coisa que ele faz é engrandecer o nome de Deus. Olha o que o texto diz, querido: ó Senhor, Deus dos céus, Deus transcendente, Deus altíssimo, mas que é um Deus também presente, que é um Deus altíssimo, mas é um Deus que se faz presente entre nós. Ele adora esse Deus, ele fala que esse Deus é grande e temível, é um Deus que tem compromisso com a sua aliança, com a sua palavra. O texto diz que ele guarda a tua aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: mais do que um compromisso que Deus tem contigo, Deus tem um compromisso com a sua palavra. A gente precisa entender isso. O Senhor é fiel primeiramente a Ele mesmo. Às vezes as pessoas cantam: tu és fiel a mim, mas é aquela fidelidade que se encaixa ao meu bel prazer, às minhas realizações, às minhas satisfações. Eu desconheço esse Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que tem comprometimento com a sua palavra e com as suas verdades. O texto mostra isso para nós, do amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Vejam que este amor leal de Deus, que essa fidelidade de Deus, ela está restrita aqui. É evidente que Deus usa de misericórdia, aplica misericórdia a pessoas que nem mesmo o temem, mas o seu comprometimento maior é com a sua palavra e com aqueles que o amam.
que o amam e com aqueles que o obedecem. Você é alguém que se enquadra a essa realidade? Olha o versículo 6: ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia. A persistência de Neemias nesta oração. Talvez a oração durou um período de 3 a 4 meses, se nós considerarmos que ele vai à presença do rei no mês de março ou abril. No capítulo 2 mostra isso para nós. Então foi um longo período. A resposta de Deus não foi de imediato. Ele procurou manter alinhado com Deus, afinado com Deus, buscando a Deus noite e dia. Paulo nos ensina algo a respeito nesse sentido. Ele diz que a nossa oração deve ser sem cessar. Paulo, quando descreve as armaduras, lá no capítulo 6 de Efésios, é interessante que ele não coloca a oração atrelado às armaduras, mas como algo que deve ser constante à nossa vida. Noite e dia. É interessante também essa expressão que ele coloca para nós: ouve e olha. Eu não sei quantos casados tem aqui, ou quantos namorados tem aqui. Embora, quanto namorado, o cara consegue se enquadrar dentro daquilo que eu vou dizer aqui. Mas tem horas que minha esposa, a Joyce, diz para mim: você está me ouvindo? Eu, estou ouvindo. Então você está me ouvindo mesmo? Mas ela quer que a ouça olhando para ela. E não é assim vocês, mulheres? Que só acredita que o homem está escutando quando olha. Não é verdade? Parece-me que Neemias está tendo essa fala com Deus desta forma: olha, ouça, vê. Essa relação bonita que Neemias está tendo aqui com Deus, te pedindo para que, olha, ouça com os olhos, veja o que está acontecendo, escuta o nosso clamor. E um outro elemento que apresenta nessa oração é a confissão. Olha o que nós encontramos no versículo 7, meus irmãos: temos pecado terrivelmente. Observe, temos pecado. Mas Neemias não estava lá entre os conterrâneos em Jerusalém. Ele estava a 1.600 quilômetros de distância. Ele estava no palácio, ele estava servindo ao rei da Assíria, o rei Artaxerxes. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele entendia o conceito de nação. Ele entendia que a ofensa do povo diretamente o afetava também, porque ele pertencia ao povo de Deus. E quando eu penso nessa questão nossa hoje, irmãos, do que diz respeito à igreja, e às vezes ocorrem situações em igrejas, em erros, em pecados e mazelas que cometem, que ofendem a Deus grandemente. Eu quero dizer que isso também, nós somos indiretamente atingidos, porque nós somos o povo que professa o nome de Jesus. E quando eu penso na igreja brasileira que tem ofendido a Deus violentamente, e por que eu digo isso? Olha o decorrer do texto: temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, aos teus decretos, aos teus estatutos. O povo tinha desviado da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus. O povo começou a estabelecer as suas próprias regras, as suas próprias verdades. Eles não estavam mais ouvindo a voz de Ageu, a voz de Malaquias, que eram os profetas daquela época, daquele contexto.
Deus estava desprezando a adoração que esse povo estava oferecendo no templo. Isso é sério. E sabe por quê? Porque estavam corrompendo a palavra de Deus. Queridos, nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas querem enquadrar a Deus diante das suas verdades, diante das suas impressões acerca da palavra de Deus. E nesse sentido nós temos 3 posturas diante da palavra de Deus. Ou eu não aceito, eu não acredito na palavra de Deus, ou eu olho para a palavra de Deus e me sirvo ao meu gosto, ao meu bel prazer, e penso que é o que se tem mais feito nos dias de hoje. As pessoas têm olhado para a palavra de Deus e têm enquadrado a palavra de Deus ao gosto dele, ao prazer dele. Mas há uma maneira, a terceira maneira, e a correta, é quando deixa ser moldado pela palavra de Deus, sem adulterá-la. Nesse sentido, pastor Sérgio, eu penso que a igreja brasileira, da qual eu também me incluo, precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos dizer para o Senhor: nós temos errado, nós temos ofendido ao Senhor. Talvez neste dia, no dia de hoje, você deve ter ofendido a Deus, mas talvez a tua mente esteja tão cauterizada, tão insensível, tão indiferente, que você não tem se dado conta. Nós temos esquecidos de orar como Jesus nos ensinou: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Essa tem sido a nossa oração? Ou eu tenho sido alguém que, quando eu sou ofendido, eu ofendo mais ainda? Como é que eu tenho encarado a palavra de Deus? Veja, portanto, que Neemias era alguém, na sua oração, que tinha intimidade com Deus. Ele começa adorando, ele faz a súplica a Deus, e ele confessa ao Senhor. O versículo 8 e 9, ele traz a memória, e aqui evidentemente não que Deus tivesse esquecido, mas ele na sua oração ressalta isso. Olha o versículo 8 e 9: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. E aqui ele está fazendo uma aplicação da palavra, da lealdade à palavra, de viver em conformidade da palavra. E se viverem em conformidade da palavra, serão bem-sucedidos. Mas se desviarem da palavra, sofrerão consequências. E isso se aplica a tudo na vida, meu irmão. Se a família se desvia da centralidade da palavra, vai sofrer consequências. Se seu namoro se desvia da centralidade da palavra de Deus, sofrerá consequências. Se a forma de você lidar com o seu empregado desvia-se da palavra de Deus, sofrerá consequências. Se você é empregado, se desviar da centralidade da palavra de Deus, você sofrerá consequências em relação ao seu empregador. Não temos como fugir disto. E aqui, portanto, Neemias vai trazer a essa lembrança: Senhor, lembre disto, lembre lá de Deuteronômio capítulo 30. É o texto que ele vai citar. E ele fala das bênçãos que a nação receberia se fossem fiéis à palavra de Deus, aos decretos de Deus. Queridos, vocês querem ser bem-sucedidos nas tragédias que sobrevêm a vocês? Temam ao Senhor, falem com Deus, mas centralize a sua vida na palavra de Deus. Ela continua sendo lâmpada
para os teus pés, ela continua sendo luz para os teus caminhos. Creia nisso. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Por último, o versículo 10 e 11. É orar certo de que Deus atenderá. Olha o versículo 10. O povo que tu resgataste, com teu grande poder e com tua forte mão, é teu servo. Ele está dizendo aqui o que Deus fez. O que Deus fez a ele, o que Deus fez ao povo. Ele está trazendo à memória aqui aquilo que Deus fez desde o Egito. A Bíblia diz que Deus tirou o seu povo com forte mão do Egito. Lembram disto? Lembra de onde Deus te tirou? De uma tragédia de vida, do Egito, onde você era escravo, escravo da bebida, escravo de uma vida toda irregular, toda incerta, toda inconstante, de traição, de violência, iracundo, mentiroso. Foi desse Egito que Deus tirou com a forte mão. Sabe por quê? Porque se dependesse de mim, de você, nós continuaríamos lá, acorrentados, presos. Mas sabe o que é mais estranho? É que por vezes nós vemos o povo de Deus querendo voltar para o Egito. Egito não é o nosso lugar é lá em Jerusalém, o nosso lugar é em Sião. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém, é para lá que o Senhor está nos conduzindo, é para lá que nós devemos focar os nossos olhos. Nós fomos resgatados pela forte mão do Senhor também, da mesma forma que o povo de Israel foi. Lembra de onde você estava, de onde Ele te colocou. Não há tragédia que te sucumbirá. Creia nisso. A tragédia na sua casa, creia, ela vai ser reparada, vai ser restaurada. A tragédia no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho. Aqui, queridos, não é... Como é que aqueles livros de autoajuda? Não é palavra de autoajuda, não. Não é não. É palavra de Deus. É com a forte mão de Deus que Ele nos guia. Olha o desfecho que Deus dá a Neemias nesse primeiro momento dele. Ó Senhor, por favor, ouve a oração. Ele repete o que ele disse no versículo 7. No versículo 6, melhor dizendo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Eu pergunto a você, Neemias conseguiu o seu intento, sim ou não? Sabe por quê? Porque Neemias tinha um compromisso maior com o rei da glória e não com o rei da terra. Porque Neemias tinha uma relação íntima e profunda com Deus. Ele sabia o Deus a quem ele servia, mesmo numa terra estranha, mesmo ainda longe de Jerusalém. Mas assim como Daniel, ele mantinha uma comunhão com Deus. Ele conhecia o Deus dos seus pais, ele conhecia as promessas, a palavra de Deus. E ele obteve então o favor de Deus. O texto do capítulo 2, o capítulo 3, vai mostrar para nós, mesmo diante dos Simbalates, dos Tobias, de toda a oposição que ele sofreu, não foi uma tarefa fácil, foi custosa, mas ele se manteve sempre firme. E sabe algo interessante? É que Neemias, em tudo, antes de tomar qualquer decisão, ele orava ao Senhor. Querem ver isso? Só para a gente fechar aqui. O versículo 2, perceba lá, no capítulo 2. No mês de Nisan,
4 meses passados, corridos, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não parecia triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados estão em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Ah, querido, se fosse eu e você, de bate-pronto nós já daríamos a resposta a ele. Mas sabe o que Neemias faz? Eu não sei se aqui houve um intervalo, João Lima, mas eu sei que antes de dar uma resposta ao rei, mesmo o mais óbvio que fosse, sabe o que Neemias faz? O texto vai dizer para a gente: depois de orar ao Deus dos céus, aí sim ele responde ao rei. Algumas aplicações práticas para nós. Nós não somos imunes a tragédias. As tragédias, vez por outra, pode chegar à nossa casa, pode chegar à nossa nação. Mas nós aprendemos hoje como nós devemos lidar com a tragédia. É nos prostrando e nos humilhando na presença do Senhor. Você está vivenciando alguma coisa desse tipo nessa noite? Eu peço que você baixe sua fronte, feche os seus olhos. Vou pedir para que a equipe que venha já se aproxime aqui. Eu quero dizer para você que Deus usa homens e mulheres para mudar e para transformar essa tragédia em bênçãos. Você lembra como Deus usou Noé construindo uma arca? Como Deus usou Abraão para tirar o seu sobrinho da furada de Sodoma e Gomorra? Como Deus usou Davi para tirar os seus conterrâneos da humilhação do gigante filisteu? Como Deus usou Moisés para tirar o povo da tragédia da escravidão? É preciso, antes de qualquer passo na sua vida, antes de você tomar qualquer atitude, qualquer decisão, e talvez você esteja aqui nesta noite buscando uma resposta da parte de Deus. Talvez você esteja vivendo situações dificílimas. Talvez você já deve ter até tomado ou feito algumas decisões que, ao invés de melhorar, ao invés de trazer resoluções, trouxe mais caos, mais tragédias. Talvez você tenha percebido que você agiu precipitadamente. Você não parou nem mesmo para falar com Deus. Você ignorou a palavra dEle. Como é que você se encontra aqui nesta noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua casa, eu quero orar por sua família. Eu quero pedir a Deus, juntamente contigo, se porventura há alguém aqui nessa noite que esteja atravessando por alguma situação difícil, por alguma luta, seja em que área for, eu quero orar por você. É só você sair aqui do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, orar por sua casa, orar por sua vida. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Não é a oração do Vanderlei que pode alguma coisa, de forma alguma.
mas é a oração daquele em que há poder, e há poder no nome de Jesus. Eu não sei quais são as causas, eu não sei quais são as questões. Talvez possa ser questões de casamento, talvez possa ser questões de trabalho, de repente possa ser questões com filhos, talvez possa ser questões com vizinhos, não sabemos. Eu não sei, mas você sabe. Eu quero colocar essa situação diante do Senhor nesta noite. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé também, que olhe para esses irmãos aqui. Talvez vocês saibam as questões que são, as questões que os afligem. E eu quero encorajar você, meu irmão, a procurar essas pessoas depois, a estar junto com elas, a orar com elas e por elas. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos um corpo, e a dor que o irmão sente, nós sentimos também. Nós não somos indiferentes. Nós queremos ter a mesma atitude de Neemias, se importar com os dilemas alheios, com os problemas alheios, porque isso é uma marca, é uma característica, é uma evidência da igreja de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, aqui estão os teus filhos à frente. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Ela conserta os nossos erros, as nossas precipitações, os nossos enganos, as nossas distrações. Pai, vem sobre nós nessa noite mais uma vez. Deus, toma esses filhos aqui queridos, teus filhos, que te amam, ó Deus, que te obedecem, mas estão vivendo dilemas, estão vivendo lutas. Pai, que o Senhor escute a oração que fazemos ao Senhor nesta noite, por misericórdia e graça. Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor nos tirou do Egito, nos tirou das trevas e nos pôs na tua maravilhosa luz. Pai, nós somos os teus filhos, nós nos humilhamos na tua presença nesta noite. Vem sobre nós, Pai, traz restauração a casamentos, traz libertação a filhos. Ó Deus, leva emprego aos teus filhos. Ó Pai, dissipa estas tragédias que o teu povo está enfrentando para a glória do teu nome. E em especial nós pedimos por nossa nação, a nossa pátria, ó Deus. Tem misericórdia do Brasil. Ó Deus, transforma esta nação com poder e graça, com poder e força. Use os homens de Deus nesta nação para serem, ó Deus, farol, luz, para que dissipam as trevas sobre o nosso país, Senhor. Nós precisamos viver dias melhores, Pai. Tem misericórdia. A gente sofrendo, ó Deus, nos SUS da vida, nos UPAs da vida, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Escute o nosso clamor nesta noite, escute o clamor do teu povo, da tua igreja espalhada por este Brasil afora, povo que te teme, que te honra, que te exalta. Ó Deus, permaneça em nós. Nós iremos sair deste lugar aqui, ó Deus, mas na certeza de que o Senhor permanecerá em nossas vidas. Ó Deus, conceda a nós uma semana abençoada, e dá respostas, ó Deus, e quando essas respostas vierem, ó Deus, os teus filhos possam proclamar, dizer, ó Deus, da vitória concedida em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos.